dar início. A gente está começando aí os movimentos da nossa 11ª mostra. Esse ano, de forma excepcional, a avaliação vai ser apenas online. Então, essa etapa, esse curso, essa oficina que a Inara vai fazer é mais do que importante, porque nós teremos só a avaliação do que vocês escreveram, tá, este ano. E aí, por isso que a gente focou em desenvolver essa oficina junto com a Inara, da Escola de Saúde Pública. A gente está com o edital aberto até o dia 25. No dia 8 de maio, a gente vai divulgar os 7 classificados, os 7 que irão representar o Estado na Mostra Nacional, que vai ser em Porto Alegre esse ano. E aí a gente vai organizar desses 7 experiências serem apresentadas na próxima reunião do COSEMES. Então, a gente vai dar visibilidade para esses 7 experiências que forem selecionadas, além da gente fazer a premiação, né, oficial. Esse ano, de forma inédita, a gente vai ter premiação em dinheiro para os 3 primeiros colocados, né? Então, o primeiro colocado vai receber R$ 1.000, o segundo 900, o terceiro 800 para o autor. Os 3 primeiros colocados vão receber a passagem e a hospedagem para Porto Alegre, e do 4º ao 7º lugar vai receber ou a passagem ou a hospedagem, tá? Então, essa premiação que a gente sempre faz, mas dessa vez a diretoria ofertou mais o prêmio em dinheiro. Para a gente começar, eu vou passar a palavra para o Vinícius, que é o nosso vice-presidente, para que ele possa dar as boas-vindas a vocês, e aí depois eu direciono para a Márcia. Boa tarde a todos. Boa tarde, Nara, boa tarde, Everton, boa tarde, Danilo, aos apoiadores, boa tarde a todos os servidores municipais que estão aqui presentes. É importante ver essa participação bem maciça, né, nessa oficina, porque a gente sabe que agora isso é a parte mais importante, né? Porque o ano passado a gente ainda tinha nota da apresentação. Então agora os avaliadores eles vão ver o trabalho que a gente desenvolveu, né, através da nossa escrita. Então a gente precisa estar aqui presente e agradecer a SES, né, por essa acolhida, e também a Márcia, né, do Conasems, que está aqui com a gente, que também vai dar uma palavrinha daqui a pouco. Falar para vocês que é muito gratificante, né, a experiência de você ter o seu trabalho valorizado, né? Não significa que se você não for classificado entre os 7 ou, né, ou os 15, né, Everton, a gente vai ter a menção honrosa, né, até o 15º, não significa que o trabalho que você fez não está sendo valorizado, né? Isso é valorizar, você mostrar o que você está fazendo como município, como servidor, né? E a gente aproveitar as boas experiências e trazer para o nosso município, né? Essa é muito, muito, muito satisfatório, né? E o melhor esse ano vai ter uma premiação em dinheiro, e a gente, quem ganhar ainda, vai ir para Porto Alegre, né? Bem no friozinho, né? E é uma delícia a gente participar do Congresso do Conasems, principalmente pela experiência, para a gente conhecer o que os outros municípios estão fazendo. O ano passado foi em Belo Horizonte, muitas coisas que a gente viu lá, a gente bem desenvolve aqui, né? E o que a gente fez aqui é visto lá também, né? Eu já tive a experiência em 2024, em 2025, né, do bicampeonato. Eu tenho a experiência, a primeira da vacinação na aldeia, depois a experiência do peixinho, né? Então são experiências assim, e é coisas que a gente acha que tem que ser alguma coisa mirabolante, alguma coisa, que tem uma repercussão. Não, é o nosso dia a dia, às vezes alguma coisa que a gente faz no dia a dia que é diferente, que traz um resultado muito positivo, a gente não percebe que pode, né, ser
um exemplo para os outros municípios, né? Coisas pequenas que a gente faz diariamente com as nossas equipes. Às vezes a equipe de SF tem uma ação que eles fazem, só que eles não conseguem identificar que isso é uma melhoria, é uma ação exitosa e o benefício que está trazendo para a população. Né? Então, o gestor ele tem esse olhar de identificar essas ações e estimular as equipes a fazer a inscrição. O ano passado nós tivemos inscrições recordes, né, a quantidade de inscritos. Esse ano a gente espera que seja o dobro, né, pela facilidade, né, ainda mais pela questão de não precisar, né, apresentar. Então, a gente quer todas as experiências e que todos tenham a oportunidade de ter essa sensação ótima de ter o seu trabalho reconhecido durante todos esses anos ou um ano que você fez, né? Pequenas coisas, né, que geraram grandes resultados. Então, agradeço mais uma vez a todos os presentes. Eu espero que seja uma oficina maravilhosa e que todos escrevam ótimos trabalhos e que os nossos avaliadores tenham muita dificuldade de avaliar os 15 ou os 7 ou quem vai ou os 3 primeiros, né? Espero estar entre os 3 primeiros de novo. Obrigado. Tchau. Pessoal, a gente fala sobre experiência, né? Mas no ano passado nós tivemos duas experiências do estado, né? Campo Grande e Aquidauana, né? Meu município, que levou também das cidades com mais de 15 mil habitantes, se não me engano, foi Aquidauana, né? Que é a experiência da Dani, que foi uma experiência de grupo de fisioterapia, né? Então você percebe, é algo simples, mas que faz a diferença. Quando você apresenta algo simples, mas bem escrito, bem estruturado, de forma clara e consegue vender o seu peixe bem vendido, o trabalho acaba sendo reconhecido, né? Tivemos realmente um recorde ano passado, 180 experiências, né? A gente passou de 45 de um ano para 180 no outro, e esse ano a gente vai bater o recorde, se Deus quiser. Vou passar a palavra para a Márcia. A Márcia Pinheiro, ela é do Conasems, assessora técnica do Conasems, ela é responsável pela Mostra Nacional, tá? E ela compareceu esse ano aqui com a gente para dar uma palavra de boas-vindas e estimular esse nosso grande grupo do MS. Oi, pessoal, boa tarde a todos e todas. Eh, Primeiro, agradecer o convite, é uma honra para mim participar desses momentos e eu adoro, assim, eu acho que é uma coisa que a gente tem feito com os COSEMES, né, e que a gente está vendo os resultados, né. Everton falou aí do número de 45 para 180, e eu queria perguntar uma coisa: quantos municípios tem Mato Grosso do Sul? 78. 79. 79. Pô, Por 79. que eu estou perguntando? Olha só, o Everton está acompanhando isso porque ele está no grupo hoje, tá? Hoje, com cerca de 11 ou 12 COSEMES que já nos informaram os números das mostras de cada um deles. Hoje pela manhã a gente tinha 8.200 e poucas experiências escritas e inscritas em todo o Brasil. Tá? A gente vai, eu acredito que fácil, passar os 10.000, as 10.000 experiências nos estados todos, né? E isso é fruto de um trabalho que a gente tem conseguido fazer muito junto com os COSEMES fazendo essa mobilização, esse corpo a corpo aí, que tem trazido esses resultados, e eu acho que as oficinas de escrita, que também assim estão disseminadas pelo Brasil todo, né? Algumas eu faço, muitas eu acabo participando, outras a universidade naquele estado faz, mas o que é bacana de ver é o quanto esse movimento está consolidado, legitimado e cada vez mais qualificado, né?
Mas tem uma coisa que eu percebo e que eu ainda quero que a gente trabalhe mais nisso, que é assim, por exemplo, né, 79 municípios diante de como são os estados brasileiros, é um estado que tem até pouco município, né, sem comparar a Acre, que é 21, Roraima, que é 14 ou 16, sei lá, mas assim, é pouco, né? Quando você olha para Minas Gerais com quase 900, Bahia, São Paulo. E por que que eu estou falando isso? Porque a gente ainda precisa ampliar o alcance do nosso movimento, porque a gente aumentou quantitativamente o número de trabalhos inscritos em todos os estados, isso é, em todos os estados, mas assim, o grupo de municípios que participa, ele cresce menos do que cresce as experiências. Então, assim, eu queria que vocês depois pensassem, e eu peço isso para o grupo de referências, porque isso é importante para nós, a hora que fechar as inscrições, Everton, quantas experiências? Essas experiências significa quantos municípios? O número de municípios participantes este ano é maior, igual ou menor do que o ano passado? Então, isso é uma coisa para a gente pensar, porque a gente já qualificou, tem qualificado, já aumentamos o número de experiências assim grandemente, mas a gente ainda precisa trabalhar para que cada vez mais a gente tenha a participação dos municípios. E aí eu quero, ao colocar isso para vocês e dar, né, a minha boas-vindas a todos vocês que estão aqui, eu não consigo ver quantos, né, mas dizer para vocês, e Everton já falou alguma coisa dessa questão de prêmio, não prêmio, quem vai, quem não vai, é que muito mais do que ser premiado, eu acho que a gente precisa enxergar o valor da participação, né? E aqui eu vou citar para vocês um, um, um trechinho de um livro do Dr. Nelson Rodrigues dos Santos, que inclusive nós homenageamos na mostra passada, até com aquele painel, né, com dizeres dele, assim, que ele dizia: salve as mostras do SUS e morredouramente, né? Porque no livro dele, que ele escreveu após a pandemia, que acho que chama o SUS, o Estado de Bem-Estar Social, Perspectivas Pós-Pandemia, eu comprei porque eu sou fã incondicional do Dr. Nelson, e eu estava lendo lá o livro dele, quando eis que, num determinado momento, ele está falando do direito à saúde, da conquista do SUS e coisa e tal, e aí ele fala assim, vocês querem ver o avanço do direito à saúde? Vejam as mostras de experiências nos estados e nacional. Ali vocês vão ver o avanço do direito à saúde registrado. E assim, para quem conhece o Dr. Nelson, sabe que Dr. Nelson foi um dos autores que pegou de fato a caneta para escrever o texto da saúde na Constituição de 88, assim como a Lei 8080, né, orgânica do SUS, ou seja, ele foi um dos pensadores que colocou o nosso direito à saúde na Constituição e depois ajudou a organizar com a legislação o que a gente vem construindo hoje. Então, quando você vê este homem com este histórico falando para nós o que são as mostras, eu acho que nem a gente tem essa noção. É uma festa, é uma delícia, né? Vinícius falou, é premiado, mas algum de vocês já pensou sobre essa perspectiva? Né? De que o que nós estamos registrando é
o avanço é a consolidação, ainda que a passos pequenos, do nosso direito à saúde inscrito a duras penas na nossa Constituição e que a gente precisa estar o tempo todo cuidando, porque a vida do SUS, desde que nasceu, não foi fácil. Né? Não é fácil. Então, gente, eu participei esse ano de uma oficina com o Ceará, e eles fizeram lá de um jeito bacana também, eles fizeram em 4 módulos, e o primeiro módulo que eles me convidaram, eles fizeram uma pergunta, por que escrever? Né? E aí eu lembrei dessa fala do Dr. Nelson e foi o que eu usei para dizer a eles por que escrever. Porque nós temos que registrar o que nós estamos fazendo, porque o que nós estamos fazendo é, passo a passo, a conquista e a consolidação dos direitos à saúde no Brasil. Não é pouca coisa, e a gente costuma não enxergar esse valor enorme, né? Então, o que eu quero dizer para vocês que é uma delícia, é uma festa, mas para além de tudo isso, tenham consciência de que vocês estão registrando para o sempre os avanços que vocês ajudaram a consolidar no SUS. Então, eu espero que a gente avance cada vez mais, qualifique cada vez mais, que a gente tenha as mostras municipais cada vez mais, né? Para que a gente possa compartilhar isso que a gente faz e que a gente mesmo coloca uma capa de invisibilidade pela normalidade que a gente acaba atribuindo ao nosso dia a dia. Né? A gente faz tanto aquilo daquele jeitinho que a gente não acha que aquilo seja algo importante para compartilhar. Então, a questão da inovação, ela não tem tanto a ver com o ineditismo, ela tem a ver com o processo, como é que eu penso estratégias para fazer o que eu tenho que fazer todo dia. Né? É o meu reme-reme do todo dia, mas assim, às vezes você saca uma coisinha e faz diferente, e essa diferença vai impactar no resultado do seu trabalho. Então, eu quero desejar, eu vou ficar um pouquinho, não vou, talvez eu não consiga ficar o tempo todo na oficina, mas quero ouvir também a professora Inara aí dando as dicas dela, e eu quero dizer isso para vocês. E vou me atrever a falar uma coisa, tá? Que hoje de manhã me falaram isso e eu quero falar para vocês para que a gente cuide disso. Né? Hoje em dia, com a inteligência artificial, tudo está mais acessível e mais fácil. Né? Mas a gente precisa cuidar de como usar isso. Né? A gente, para fazer uma ata, para fazer alguma coisa, nossa, não tem coisa melhor do que você botar lá a IA para fazer para você, na hora que acaba a reunião, está pronto, você só dá uma arrematada e compartilha. Mas a sua experiência, é claro que você pode pedir a ajuda, mas cuide para que ela seja o seu texto, a sua originalidade, porque na leitura de um texto escrito pela IA, sem que o autor, gente, releia, modele e recoloque a humanidade ali, qualquer um que leia sabe que aquele texto é um texto de IA. Tá? Então, eu quero dizer isso para vocês, porque hoje em dia a gente tem muitas ferramentas para nos ajudar, mas a gente precisa cuidar para não delegar completamente alguma questão, porque isso é facilmente identificado. Né? E aí pode prejudicar o trabalho. Uma das coisas da amostra que a gente sempre fez questão de frisar é que a amostra, tanto a nossa nacional quanto as estaduais, ela não prima e nem exige perfeição. Nós queremos captar a essência do trabalho.
o resultado daquele trabalho. Se tem erro gramatical, de concordância, ortografia, isso faz parte. Ninguém tira ponto por causa disso. Óbvio que a gente quer que as pessoas cuidem disso, mas a gente não prejudica um trabalho bom porque ele está escrito errado ou porque isso e por aquilo. Então, usemos as ferramentas a nosso favor para aprendermos, para melhorarmos, mas cuidemos para não delegar completamente, porque isso pode posteriormente prejudicar na avaliação de um trabalho. Tá bom? Então, boa oficina para todos vocês. Tem uma coisa que eu queria dizer. Tá? Que é uma novidade esse ano, eu sei que ainda é pouco, mas já é alguma coisa. Aqui numa reunião de diretoria, o nosso presidente anunciou e nós abrimos mesmo para os estados onde não vai acontecer uma amostra, tá? Mas de cada experiência inscrita na mostra de cada um dos estados, um autor, tá? Um autor terá a isenção para participar do congresso do CONASEMES. A isenção é uma parte pequena, né, das despesas que a gente acaba tendo que fazer para viajar, é passagem de ônibus, é hotel, é isso e aquilo, mas já é alguma coisa, né? Então, também anunciar para vocês todos, selecionados ou não, um autor de cada experiência estará isento da inscrição no nosso congresso, tá bom? Já cumpridei demais o boas-vindas, então obrigada pelo convite, uma ótima oficina para vocês. Bom, uma boa notícia, né? É uma parte importante já na economia, porque não é barata a inscrição do congresso, então já ajuda bastante. Então vamos lá, nós vamos falar agora, né, sobre a elaboração, tá? Estratégias práticas e o uso das IAs, tá? Quem vai falar com a gente é a doutora Inara Pereira da Cunha, ela é gerente de pesquisa, extensão e inovação em saúde da Escola de Saúde Pública do Mato Grosso do Sul, tá? Vou deixar a palavra com você, Inara. Tá certo. Boa tarde a todas as pessoas presentes. Vocês me escutam? Estão vendo minha tela? Tudo certo? Ótimo. Obrigada, Everton, pelo convite. Agradecer a toda a equipe do COSEMES, que é extremamente eficiente. A gente só tem uma equipe boa, né? Danilo, Vinícius está aqui presente. Não sei por que meu chefe está me assistindo agora também. O André Vinícius na chat, superintendente da gestão do trabalho e educação na saúde. Quero agradecer a presença de todos e todos os profissionais aqui presentes hoje, todo mundo querendo dar visibilidade para o seu trabalho, ganhar um dinheirão, ficar muito rico com R$1.000. Eu sei que não é ainda o suficiente, mas já é muito, né, gente? Eu fiquei, assim, surpreendida com essa possibilidade de valores aí. E dizer que também a gente está com a Liga Acadêmica presente da enfermagem, os acadêmicos ficaram super interessados no tema, que vão ser futuros profissionais. A professora Andréa manda um abraço para vocês. Que bom que a academia está aqui prestigiando esse evento para os profissionais, né? A gente fica muito feliz de ver essa parceria acontecendo. Eu tenho essa missão, que é falar hoje sobre elaboração de resumos e estratégias práticas e uso da inteligência artificial. E aí eu fiquei lembrando da época que eu também preciso me organizar para fazer resumos e apresentar em eventos científicos, né? Dá uma dor de barriga na gente que é da profissional da saúde, que não é da academia, a gente que está acostumado a lidar com cuidado, com assistência, preocupado com outras questões, a gente não para sentar e escrever o que a gente faz, né? A professora Márcia até colocou isso, né? A gente não está preocupado com grandes escritas porque não é do nosso dia a dia. A gente que está no serviço não tem tempo para sentar e escrever. Então, eu sei que existe um desafio muito grande quando a gente para escrever, principalmente para um evento científico. Trouxe aqui uma foto minha, lá do Abrasco, que a gente teve agora dia 25 comecinho de dezembro de 2025, né? A gente levou um resumo e pôster, fez uma apresentação.
E aí, como a gente ia dar uma aula de IA hoje, eu peguei essa foto e falei, nossa, eu vou pegar essa foto e pedir para a IA fazer uma foto profissional minha, para eu mandar para o Everton fazer um banner e divulgar esse encontro nosso. Peguei essa foto, coloquei no chat GPT, escrevi assim, use essa foto para fazer uma foto profissional minha. E aí, o chat GPT fez uma foto profissional minha, eu vou mostrar para vocês. Olha só a foto que ele fez, minha, para eu poder mandar para o Everton. Ficou boa essa foto? Vocês acham que eu envelheci uns 10 anos, talvez? É eu, assim, parece comigo? Tem gente balançando a cabeça, falando, não. A Moniza tá rindo, o pessoal tem gente que fala que sim, que parece. Lembra, né? Lembra um pouco a minha pessoa, mas quem me conhece sabe que eu ainda não tenho essas expressões nos meus olhos, ainda. Vou ter um dia, mas ainda não tanto assim, né? Esse sorriso alinhado não é meu também. Esse rosto ainda é parecido com o meu, mas não sou eu. Aí eu falei, gente, mas não dá, né? Vou pedir para o chat melhorar. Aí eu escrevi assim, melhore essa imagem. Olha o que o chat fez comigo. Que é isso? Você falou que antes do Botox da harmonização facial, a primeira foto. Eu não tenho Botox, eu não tenho harmonização facial, e o chat me deu uma segunda versão melhorada minha. Dessa vez eu rejuvenesci 10 anos. A primeira eu envelheci 10 anos, agora eu rejuvenesci 10 anos. Que fiquei linda, né? Eu acho que se eu fosse desse jeito como o chat me fez na segunda versão melhorada, a gente já podia ser modelo, né? Fiquei bonita, me senti maravilhosa, mas essa ainda não sou eu. Veja, a gente usou uma ferramenta de IA, eu coloquei para ela uma versão real de uma foto minha, pedi para fazer uma foto profissional, ficou muito diferente da minha versão. Pedi uma segunda versão melhorada, ficou linda. É uma imagem maravilhosa, mas ainda não sou eu e ficou muito diferente da minha realidade. Então eu tive que resgatar, né, estudar, olhar como que eu faço para pedir para o chat fazer uma versão de uma imagem minha que fosse o mais próximo do que eu sou, mas uma versão melhor de mim mesma, né? Sem tirar minha essência, sem tirar minhas características essenciais, mostrando aí o meu potencial. E aí, usando a engenharia de prompt, que é o que a gente vai conversar hoje, eu consegui ali uma versão que eu achei que ficou o mais parecido possível comigo. A gente fala, não, tá muito bonita. Eu realmente acho que ficou muito bonito, né? Mas eu achei que ficou mais parecido, né? A gente ainda tem meu sorriso desalinhado, eu ainda tô com a minha pinta no rosto, eu ainda tô muito mais próxima do que eu sou, só que de fato com uma versão mais glow up, né? Mais brilhante, com uma pele melhor, mas ainda tem as minhas características. Então eu consegui pedir para que a IA fizesse a minha melhor versão sem me descaracterizar, usando engenharia de prompt, que é o que a gente vai conversar hoje. Nara, por que você está falando isso? Porque como o nosso tema é o uso da inteligência artificial, e como a professora Márcia falou, que a gente não vai poder delegar a inteligência artificial para construir nosso resumo, nosso trabalho, como que a gente vai agregar essa ferramenta? Ela vai ajudar a gente em coesão textual, em trazer o potencial do nosso trabalho, sem descaracterizar. O objetivo, então, nosso hoje é, primeiro, conhecer os principais aspectos do regulamento do evento para submissão de resumos, conhecer as estratégias de construção do resumo e aplicar o uso da IA de forma ética, responsável e integrada na construção do resumo. Achei muito importante fazer esse resgate dos principais pontos do edital, para aí sim sentar e escrever o resumo. Então, esse é o primeiro tópico do nosso encontro de hoje. Vocês perceberam, né, na fala dos colegas do COSEMES, que o evento da 11ª Mostra de Experiências Exitosas do Mato Grosso do Sul, aqui tem SUS, é um evento importante para
dar visibilidade, para valorizar os profissionais da ponta, para compartilhar experiências bem-sucedidas no âmbito do SUS. Então, as experiências submetidas, elas não necessitam ser inéditas, mas elas devem ter sido efetivamente implantadas e serem consideradas bem-sucedidas, no sentido de contribuírem para a gestão do SUS, para a garantia do direito à saúde, não sendo possível, portanto, a submissão de experiências que ainda não tenham sido colocadas em prática ou que não estejam vigentes. E tem uma ideia maravilhosa que eu acho que vai fazer diferença no território. Bacana. Aplique, avalie e ano que vem participe novamente do evento, né? A intenção é que a gente conte o que já foi, o que aconteceu. E mais que isso, o que foi positivo. E o que foi positivo necessita ter sido avaliado de alguma forma, registrado de alguma forma, ter sido observado. Então, esse ponto é importante dentro do resumo, mostrar que a gente fez uma ação no território e, de alguma forma, ela foi avaliada para que a gente possa dizer que ela foi exitosa, que ela contribuiu, que ela mudou uma realidade. Isso é um ponto importante que a gente vai discutir ao longo do nosso encontro e da construção do resumo. O pessoal já falou, né? São 7 primeiros classificados com maior pontuação. Eu tenho certeza que eles estão aqui hoje entre nós, no nosso encontro, para fazer essa qualificação para escrita. A gente sabe que os melhores vão ser convidados para a Mostra Nacional. A inscrição vai ser feita na plataforma do COSEMES, e isso é um ponto importante. Vocês vão construir todo esse resumo num documento do Word à parte. Quando vocês forem colocar na plataforma, provavelmente vocês vão copiar e colar as informações na plataforma do COSEMES. Então, se organizem nesse sentido. Vai ter uma comissão para avaliar esses resumos, como bem dito, e a gente vai ter 2 modalidades nesse edital. Uma modalidade voltada para as experiências das equipes trabalhadoras dos municípios e gestão municipal, incluindo aquelas executadas de forma compartilhada, cooperada, intersetorial, interfederativa, e uma modalidade específica para as experiências do COSEMES. Isso vocês vão selecionar na hora de submeter dentro da plataforma. E o que os avaliadores vão olhar na hora de fazer a pontuação desses resumos? Então, a gente tem como um primeiro aspecto a relevância. E aqui, pessoal, é o quanto essa ação que vocês fizeram, de fato, é importante dentro do serviço, dentro do SUS, dentro do território. Então, de alguma forma, no nosso resumo, aqui, ó, já é uma dica para o que a gente vai ter que ter no resumo, né? Uma clareza de um problema e dizer o quão relevante é a minha ação para responder essa necessidade desse problema. Então, aqui já aponta da importância de falar sobre esse problema com muita clareza. Um segundo aspecto de pontuação, inovação. Inara, o que é inovação? Eu tenho que fazer uma coisa assim, inteligência artificial, usar um software para resolver um problema. Não. Inovação é uma estratégia que eu fiz no território, que até então nunca tinha sido feita. Vou trazer um exemplo aqui. Esses dias eu estava dando aula no curso de enfermagem obstétrica e a colega falou, nossa, trabalhando no meu serviço, eu percebi que o dia D não estava mais funcionando no Outubro Rosa, conversei com a gestão que a gente precisava mudar nosso processo, não tem mais dia D hoje, a gente faz assim, assim, assado, mudou todo o município lá de Coxim, de acordo com essa experiência que ela trouxe. É uma coisa que nunca ninguém fez, de tirar o dia D para transformar o processo de trabalho no cuidado da saúde da mulher de outra forma? Não, outros municípios já fizeram, outras estratégias já foram feitas, mas em Coxim isso nunca tinha sido feito. Então, isso é uma estratégia inovadora. Eu tinha um problema de falta de adesão das mulheres para o dia D, e ela resolveu aí fazendo uma mudança de processo de trabalho para dar continuidade a esse cuidado em outros dias que não só o dia D. Então, é uma inovação. Eu tinha um problema, eu pensei numa estratégia e executei, uma estratégia que até então, essa estratégia não tinha sido posta naquele território. Pontua no caráter de inovação. Mas eu preciso contar isso no meu resumo, né? Deixar claro que até então, nenhuma atividade nesse âmbito tinha sido feita. Para o avaliador perceber que isso é uma estratégia nova para resolver aquele problema
daquele problema não tinha sido resolvido daquela forma até então. Então, esse é um segundo aspecto que a gente precisa tomar cuidado na hora de escrever. Terceiro aspecto da avaliação, aplicabilidade. Veja, aqui os avaliadores vão olhar o quanto é factível aquele trabalho, o quanto aquele trabalho de fato aconteceu e é possível com as ferramentas do território, e quanto ele pode ser reproduzido. Então, eu preciso ter descrito muito bem como aplicar e como isso foi aplicado, para que o leitor possa reproduzir em outro território. E, por fim, resultados alcançados. Os resultados vão validar se essa experiência de fato foi exitosa. E aqui eu vou ter que me debruçar em contar para esse leitor o quanto que eu alcancei de mudança e quanto em números isso foi alterado ou em percepções foram alteradas. Eu preciso escrever aqui muito bem essa parte para pontuar. A nota vai ser atribuída pelos avaliadores de forma online, ela vai ser de 0 a 100, e como bem colocou o Everton, no dia 8 de maio vai ser divulgado aí esses resultados. Não haverá avaliação presencial. Ah, que pena, essa era a parte mais legal, né? Tê-los aqui, ouvindo vocês e vendo a apresentação, mas tenho certeza que vai ser maravilhoso lá em Porto Alegre, quando vocês forem. Queria chamar a atenção que o edital traz um anexo 3 com a possibilidade de 10 temáticas. Gestão e planejamento do SUS, controle social e participação da comunidade na saúde, gestão do trabalho e da educação na saúde, atenção básica primária à saúde, modelo de atenção à saúde, vigilância em saúde no município, regulação do SUS no município, gestão da assistência farmacêutica, saúde digital e saúde mental. Ah, não me identifiquei. Olhe lá na descrição do anexo 3, que lá tem uma lista explicando cada um desses temas. Eu tenho certeza que você vai se identificar em alguns deles, porque eles abarcam aí todos os nossos processos de trabalho dentro da saúde pública. Então, olhem, dêem uma olhada e vejam onde vocês vão se encaixar melhor. Aqui também trago uma importante notícia do edital, que todas as experiências apresentadas na 11ª serão publicadas em uma edição especial da Revista de Saúde Pública. Os autores deverão inserir no espaço do banner no site da mostra o resumo no formato exigido pela ESP e haverá uma comunicação no site do COSEMES a respeito do layout e as orientações para essa publicação. Isso ainda vai ser conversado, Everton? Vai, né? Então, em breve a gente vai estar dando essa oportunidade de também dar essa visibilidade dentro da revista, que é nossa, né? Nós, profissionais da saúde, nós, academia, podemos estar utilizando esse espaço da revista para estar divulgando o nosso trabalho. E ano passado a gente fez isso, e esse ano a gente vai retomar essa iniciativa. Bom, feito esse preâmbulo sobre quais são os pontos chaves do edital, agora sim a gente pode conversar sobre estratégias de construção do resumo. E aí eu fui na literatura buscar, né? Nossa, o que é um resumo? Resumo é um compilado breve do que foi feito dentro de uma experiência, de um estudo, de uma pesquisa. E a gente tem várias formas de construir um resumo. Ele pode ser pequeno e bem enxuto, ou ele pode ser um resumo expandido e estruturado por seções. E é difícil demais fazer resumo, gente. É difícil demais. Inclusive, lendo esse trabalho editorial da Revista de Epidemiologia e Serviços de Saúde, o próprio editor falou que é difícil. Ele até cita o escritor francês Molière, né? Perdoa-me por escrever uma carta tão longa, mas não tive tempo de fazê-la curta. Se até um escritor francês tem dificuldade de escrever um resumo, quiçá nós, profissionais da ponta do serviço, no dia a dia, na correria, sentar e escrever algo enxuto e que comunique perfeitamente toda essa experiência que eu tenho, que traga clareza, que faça com que quem leia consiga reproduzir, é dificílimo. Então, eu entendo o quanto é difícil fazer esse resumo, mas a gente está aqui para destrinchar parte de cada sessão para torná-lo ainda melhor. O COSEMES é maravilhoso e oportunizou que a gente faça expandido. Então, é uma expansão que dá em torno de duas páginas e meia com
com espaçamento 1,5, então, sem espaçamento dá 1,5 páginas. É bastante espaço para a gente escrever nosso trabalho, mas mesmo assim é um desafio. Então, eu entendo aí a dor de vocês na hora de escrever, mas a gente está aqui para mostrar algumas estratégias. A primeira dica de todas, vocês vão, primeiro de tudo, reconhecer que experiência é essa, né? Que experiência é essa que trouxe uma mudança no território, que contribuiu para a qualidade de vida dos usuários? Que mudança é essa que tornou o trabalho melhor, mais efetivo, que, né, trouxe saúde para o trabalhador, para a trabalhadora, que trouxe qualidade de vida? Que experiência é essa que a gente fez e que talvez a gente acha que foi do serviço, mas que trouxe aí efeitos positivos? Bom, a gente reconheceu essa experiência e agora a gente vai sentar e vai escrever. Vocês vão abrir o documento do Word e vão colocar ali tudo que vocês fizeram. Escreva tudo. Não tenha medo de ser feliz. Coloque tudo que vocês fizeram, que problema vocês buscaram resolver, por que isso é um problema, como surgiu essa iniciativa de tentar resolver esse problema, quem participou, quando que foi, que instrumento vocês utilizaram, como vocês avaliaram, quem participou, quanto tempo durou essa intervenção. Vão, colocar tudo no papel. Ai, Nara, mas vai ficar muito grande. Não tem problema. O primeiro exercício é resgatar na memória tudo o que foi feito. Então, a intenção desse primeiro documento é redigir todas as informações necessárias para que o leitor consiga reproduzir o trabalho de forma fiel, seguindo os mesmos procedimentos adotados por você. Já escreva numa linguagem muito clara, não precisa abrir dicionário para pegar palavras difíceis de português, não precisa. Escreva na língua coloquial mesmo. Use terceira pessoa do singular, que é a forma mais recomendada para eventos científicos. Vamos evitar usar nós. Nós avaliamos, nós fizemos, buscar o estudo avaliou, o projeto realizou, a proposta investigou. Buscar usar voz ativa para tornar o texto mais direto e claro. Tentar usar os termos de tempo verbal adequado, passado para métodos e resultados, foi realizado, observou, e presentes para conclusões, né? Os resultados indicam, então, tal atividade, tal desfecho. Aqui é um ponto que a gente observou, né? De usar citações dentro do resumo. Pode ou não pode? O edital não é claro se pode ou não pode quanto a isso. E a gente recebeu resumos ano passado que tinha citação, outros não tinha citação. A gente não recomenda o uso de citação nesse tipo de resumo, porque a gente não tem seção de referências. Então, para a gente não adianta escrever lá, segundo fulano de tal, segundo Pereira et al. 2025, realizaram, sendo que quem é Pereira et al? Como que eu vou identificar quem é Pereira et al. Se eu não tenho seção referências? Não faz sentido. Está gastando número de palavras à toa. Vamos usar as palavras para elas ficarem do nosso lado e a gente usar isso para argumentar da importância desse trabalho. Não tem como colocar tabela, não tem como colocar figura. A gente só vai descrever pela escrita mesmo. Seguir rigorosamente o limite de palavras estabelecido pelo evento. E esse resumo específico do edital do COSEMES, ele é estruturado em apresentação, objetivo, metodologia, resultados, conclusão. E aí eu coloquei / recomendação para a gente não esquecer que a gente, para dar um tchan no resumo, o ideal é no final a gente também recomendar, frente à nossa experiência, algo para o serviço, para o leitor, para o gestor. O que a gente pode recomendar frente ao que a gente vivenciou? Isso dá um gás no resumo, deixa ele interessante e até para quem é outro profissional e lê seu trabalho e vê o que você fez, pegar uma recomendação sua sobre como aplicar, ou um desafio que enfrentou e como que esse obstáculo foi transposto. Então, essa é uma dica bem bacana de também utilizar a conclusão para recomendações. Evitar siglas não explicadas na primeira ocorrência.
a gente gosta muito de usar siglas, né? E no serviço a gente tem muitas siglas. É APS, é SUS, é SINAM, SINASC, SIM, é COSEMES, é SES. Então, tudo bem, é do nosso dia a dia, né? O profissional entende, conversando um com o outro, o que significa essa sigla. Mas quem está lendo? Será que todos os nossos leitores vão entender essa sigla que você está trazendo? Então, é legal que a gente primeiro fala do que se trata a sigla, coloca entre parênteses ali o que ela é e depois repete ela em outros momentos do texto. Priorizar resultados quantitativos sempre que possível para fortalecer a sua argumentação. Então, trazer dados, trazer números, isso é importante. Desde na contextualização do problema de vocês, desde os resultados de vocês. É interessante que a gente mostre dados. Então, se vocês puderem se debruçar nessas partes, seria bem interessante. E aí, achei legal resgatar um resumo que foi publicado na Revista de Saúde Pública do ano passado e destrinchar com ele, com vocês, olhando as normas, para a gente entender um pouco mais isso na prática. Então, eu peguei aqui o artigo que foi publicado do Everton, e ele fez um trabalho de fortalecendo a rede de atenção psicossocial no Mato Grosso do Sul através de oficinas de prevenção ao suicídio, uma parceria com as MSES. Então, eu vou pegar esse trabalho do Everton, a gente vai mostrar o que o edital está pedindo e a gente vai comparar com o que o Everton fez ano passado, para a gente aprender com ele e também pensar no que poderia ser melhor. O edital pede que a gente faça um resumo com caixa alta no título, com máximo 100 caracteres, com espaços, e o título é a primeira credencial do trabalho a ser apresentado. É importante que seja claro, conciso e que informe o objetivo, o tema da experiência, e o título poderá conter até 100 caracteres com espaço. Mas, Enara, você falou que a gente pode sentar e sair escrevendo no Word tudo que a gente quer. Falei, mas como a gente vai propor um uso de IA para ajudar a gente a estruturar esse resumo, quanto maior vocês fizerem a escrita própria e autoral de vocês, melhor. Porque quando a gente for usar IA, dentro do nosso prompt, que é como a gente pede para IA, a gente vai pedir para ele usar só o que a gente colocou como autoria. Então, é a gente que vai dar toda a informação do trabalho. Então, quanto mais informação a gente for entregar nesse texto inicial, melhor. Se vocês não colocarem tudo de uma vez, ele não vai conseguir estruturar legal. Então, minha dica é: abre o Word, escreva tudo, escreva o título que você acha que tem que ter, escreva toda a experiência, e aí deixa com que a IA nos ajude a estruturar o número de caracteres necessários para o edital. Certo? Tudo bem até aqui? Eliane, tudo bem? Ok, então. Então vamos ver o título do Everton, né? Que eu estou usando aqui o resumo dele para trazer exemplos e analisar como que faz um resumo. E aí o Everton sugeriu assim no título dele: fortalecendo a rede de atenção psicossocial no Mato Grosso do Sul, através de oficinas de prevenção ao suicídio, uma parceria com os MSEs. Bacana, é um resumo que mostra ali que ele vai trabalhar com saúde mental e vai trabalhar com atividades educativas no estado todo, né? Pelo que a gente entende desse resumo. Então, o resumo, a primeira coisa que ele vem, a primeira palavra que ele traz é o que você fez. Então, se você puder já trazer nesse título que você fez desde o começo, melhor. E tentar evitar as siglas, como a gente conversou no começo. Isso é o ideal, uma vez que vai ser publicado na Revista de Saúde Pública e outras pessoas de diversas outras áreas podem ler. Então, a gente acha interessante que vocês não utilizem siglas no título, tá? E aí vem um primeiro item do nosso resumo, que é a apresentação. E olha que o edital fala sobre esse item. Esse item deve conter um breve enunciado sobre a questão-problema que a experiência aborda, bem como sua caracterização, incluindo local, período,
e população-alvo, e a motivação que levou à sua realização. O texto deve conter até 2.000 caracteres com espaço. De novo, não se preocupe com espaço, vamos focar no que precisa. Aqui a gente vai vender nosso peixe. Aqui eu vou falar o quão problemático é isso que eu tive que enfrentar. Aqui é essa parte que a gente fala da relevância, que o avaliador vai olhar. Vai ser pontuada aqui, ó. Que problema é esse que eu enfrentei? A gente vai ter que descrever o que a gente enfrentou e brevemente como a gente fez para enfrentar, priorizando a descrição do local, do período e da população-alvo. Vamos ver como o Everton fez? Vamos ver como o Everton fez. Ele escreveu assim na introdução dele. O Mato Grosso do Sul, MS, com 79 municípios, tem a quarta maior taxa de suicídio no país, de 10,3. No período de 2012 a 2022, registrou-se 2.775 óbitos por suicídio pelos dados do SIM. Aí ele continua. A parceria Secretaria de Estado de Saúde e COSEMES preconiza ampliar e fortalecer as ações de prevenção ao suicídio, a partir do funcionamento de uma rede de vigilância, prevenção e controle, fazendo com que vários profissionais de saúde e rede intersetorial compartilhem informações referentes à abordagem, ao acolhimento e ao tratamento das pessoas com transtornos mentais de forma a melhorar o acolhimento e a intervenção desta rede de atenção psicossocial. E, para isso, realizamos oficinas com temáticas em saúde mental. Então, primeiro, ele vem falando de um problema. O problema é suicídio no estado de Mato Grosso do Sul. Ele falou que o estado tem 79 municípios, ele trouxe uma taxa. E ele trouxe um período dessa taxa e dados do SIM. Ótimo, é para falar desse problema mesmo. Mas logo atrás, ele vem falando de uma parceria da secretaria e as oficinas. Segura essa informação. Aí ele continua. A RAPS, a nível estadual, ainda é bastante frágil. E com grande parte dos municípios tendo apenas serviços de atenção primária em saúde e com poucos serviços de atenção especializada em saúde, AES. Sendo que temos apenas 38 CAPs de todas as modalidades instalados, não alcançando 50% do estado. Importante isso, né? Mostra que a gente tem uma estrutura inadequada, insuficiente. Ele usou a palavra frágil, mas frágil é um adjetivo tão, né? O que é frágil? Por isso que a gente fala que uma das dicas é não usar adjetivos, né? E tentar explicar de forma mais concreta o que vocês querem trazer. Lá no começo, ele falou do problema suicídio, depois ele vem falando da parceria, que é uma solução, e depois, de novo, ele vem falando do problema que é a insuficiência da RAPS, da estrutura, da falta de cobertura. Aí, de novo, ele traz um parágrafo assim, ó. Selecionamos com base nas taxas de suicídio ou notificação as macro-regiões de Dourados, Campo Grande e Três Lagoas, totalizando 20 municípios, sendo que a maioria apresenta população indígena e 5 com fronteira com o Paraguai. Como a maioria dos municípios são de pequeno porte, o intuito é preparar os profissionais da PS, unidade de saúde indígena, para acolhimento, atendimento, acompanhamento de casos, com apoio matricial da equipe multiprofissional. Tá bonito. Everton, não é crítica, tá? Isso aqui é aprendizagem. Está mostrando que você contemplou ali o item da apresentação. O que tinha que ter na apresentação? Eu falando do meu problema e eu falando brevemente como eu resolvi esse problema. Focando em período, focando em população e também no local. Você fez isso. Por isso, seu resumo é maravilhoso. Mas como a gente poderia ter feito ainda melhor? Veja, ele gastou duas linhas para falar de dados, depois ele gastou as 2 linhas amarelas para ele falar dos dados do suicídio, e 3, 4 linhas roxas para falar da estrutura da RAPS. As linhas verdes e azul, ele trouxe ali a solução.
que seria o ideal aqui nesse lugar aqui? A gente ter estruturado todo o problema próximo. Eu podia ter falado da taxa e logo em seguida falado da questão da desorganização da rede, de uma insuficiência de serviços, de oferta, e aí sim eu ia falar do minha solução, que é a parceria com a SES, que é olhar para a necessidade de oficinas com temáticas em saúde mental, voltado para essas regiões aqui que ele cita, Dourados, Campo Grande, Três Lagoas. E veja, e aí eu deixei em vermelho algumas coisas, né? Quando a gente vai escrevendo, a gente, né, se perde um pouco. Mas 10,3 a taxa, 10,3 taxa de quê? 10 mil, 100 mil? Está relacionado a quê? Período de 2012 a 22, podia deixar, né? 2022, não tem problema, acrescentar. E sim, que tem ali, que é o sistema de informação de mortalidade, né? Que a gente podia pôr por extenso e depois usar as siglas. Mas o que mais me chama a atenção é que ele fala de profissionais da APS e fala sobre unidade de saúde indígena como população-alvo, pelo que eu entendi no começo do resumo. O começo do resumo é o que vai dar ali algumas informações para metodologia, resultado e conclusão. Tudo tem que conversar. Aqui eu estou falando de profissionais da APS, unidade de saúde, estou falando de oficina temática de saúde mental, voltado aí para enfrentar suicídio. E que isso vai fortalecer aí a rede de atenção psicossocial. Esse resumo que tá bom, eu só faria algumas melhorias para alcançar os R$1.000 do COSEMES, hein? O que eu faria para ter meus R$1.000 no meu bolso? Olha só que horror, né? Que eu daria, na verdade, esclareceria melhor, né? Estaria levando maior visibilidade para o meu trabalho, mostrando quão importante isso é. Eu gastaria mais tempo, mais palavras no começo para falar o quão impactante isso é. Ele trouxe, gente, é 10,3 no Mato Grosso do Sul. Tá, mas comparado a quanto do Brasil? Daí eu não consigo saber quão, sabe, numericamente isso de fato é tão importante. No período de 2012 a 2022, tantos óbitos. Qual o perfil desses óbitos? Né? Quão importante é os jovens estarem se suicidando, a população indígena, que é, sim, um grande problema. Eu trabalhar mais esse problema. Eu traria mais números no começo e juntaria as linhas amarelas com as linhas roxas. Deixaria tudo junto o problema, para depois eu fazer um parágrafo de solução breve. Vocês estão acompanhando? Faz sentido para vocês? Ele podia ter feito o amarelo junto com o roxo tudo de uma vez, mas ele intercalou e aí desagregou as informações. E aí eu fiquei confusa na hora de ler. Então, a gente pode mostrar, a primeira coisa, o cenário com dados quantitativos e depois ir falando ali da minha solução com ênfase em local, período que faltou, eu não sei que período que ele está falando dessas oficinas preventivas que ele está querendo fazer ou fez, e a população, que ele deixou claro que é profissionais da PS e possivelmente unidade de saúde indígena. Foi isso que ele me deixou claro aqui nesse pequeno momento da apresentação. Inara, eu tenho dificuldade, assim, de fazer um parágrafo de contexto do problema, de falar desse problema. Eu não tenho muitos números, eu não sei onde olhar. A gente olha isso, né? A gente, do serviço de vocês olham nos sistemas de informação de vocês, né? Se eu estou trabalhando ali saúde da mulher, eu consigo ver nos meus sistemas, nos meus registros, questão de atendimento, N questões. Vocês podem usar os dados que vocês têm. Mas como a gente está querendo mostrar relevância, a gente vai ter que mostrar como que é o cenário no Brasil, como que é o cenário disso em Mato Grosso do Sul e como é o cenário dentro do meu território. E aí eu consigo mostrar a relevância disso. Olha só, esse é um problema que ocorre no meu território, mas ocorre no Brasil todo. Olha como o meu trabalho pode ser replicado no Brasil todo. Ele pode servir para esse problema que existe no Brasil todo, ele pode, de alguma forma, meu trabalho está ali. Então, gastar tempo e palavras nesse começo da apresentação, mostrando informações do seu problema, é importantíssimo.
vai te pontuar na relevância, vai dar clareza para o leitor de quanto esse problema não é só seu, não é um problema pessoal, só do seu território, mas de todo o SUS, né? Daí eu queria trazer uma dica, né? A primeira dica que eu trago para vocês de ferramenta, que eu venho usando para quando eu estou com uma dúvida e eu queria ter aí um lugar confiável, que eu pudesse, de fato, usar informações de maneira rápida, é o Consensus, que é uma IA de pesquisa. Você escreve lá Consensus no Google, vai abrir. Você não precisa fazer cadastro, você pode fazer perguntas sem fazer cadastro. E ele é limitado, né? Se você quiser fazer mais perguntas nessa IA, você tem que pagar. Mas se você fizer 1, 2, 3 no dia no máximo, você consegue usar. E aí eu abri o Consensus e fiz a pergunta, né? Qual a prevalência do suicídio no Brasil e no Mato Grosso do Sul? E quais as principais causas? Por que acontece? Ali no resumo do Everton, ele fala do problema da taxa de suicídio, fala da questão da desorganização e da falta de cobertura de serviços para atendimento à saúde mental, mas não descreve que um dos maiores problemas é a capacitação dos profissionais. Ele fala depois que vai ofertar capacitação, mas não faz o link do problema com a solução dele. Então, o ideal seria ele ter descrito com mais propriedade por que isso é um problema no Brasil, no Mato Grosso do Sul. Ele fez, ótimo, mas trazer as causas disso. E uma delas ser a questão da falta de capacitação dos profissionais também. E aí sim trazer a capacitação como importante e um movimento de resposta a esse problema. Mas se você tiver com dúvida de como falar mais sobre o seu problema, o Consensus é uma ferramenta interessante. E, de novo, eu usei ela para perguntar qual a prevalência de suicídio no Brasil, no Mato Grosso do Sul e principais causas. E essa ferramenta eu gosto porque ela vai dando artigos. Ela te responde já citando os artigos de onde ela está tirando aquela informação, e você tem a possibilidade de clicar nesses artigos, buscar esses artigos e conferir se de fato o que essa ferramenta está falando é verdade. Porque muitas vezes, quando a gente usa o ChatGPT, o Gemini, ou o Grok, ou o Julius, ou a Cloud, enfim, várias outras ferramentas, eles podem mentir para a gente, né? Porque eles querem responder com prontidão. Mas essa em específico, ela te dá a referência, ela fala de onde sai. E dá para você checar se o que ela está falando é verdade. Então, fica essa lista do lado da tela, numerando aí de onde ela está tirando as informações. Nesse caso, ele traz aqui um texto falando sobre o panorama no Brasil, os principais fatores associados, os grupos de maior risco, citando aqui numericamente quais as referências e do lado quais são esses artigos que estão sendo citados na ferramenta, e fala também do Mato Grosso do Sul, trazendo mais informações sobre a taxa, sobre quais são as concentrações com maiores taxas, que é Dourados, principalmente dentro da população indígena, risco de suicídio, qual que é ainda na população indígena. Então, ele faz até um finalzinho, ó, no Brasil, o suicídio apresenta prevalência moderada, porém crescente, com maior peso na região sul e centro-oeste, e forte impacto na população indígena e vulnerável. Você não precisa usar todo esse texto, mas você pode pegar informações e você criar seu parágrafo, usando as informações que o Consensus trouxe, que é baseado na literatura. Você não precisa copiar e colar exatamente. Você tira dali as informações de número, de contexto, para fazer esse parágrafo mais elaborado sobre o seu problema. Tudo bem até aqui? Conheciam essa ferramenta? Já ouviram falar? Muito bacana para contextualizar. Bom, sobre os objetivos. Vamos falar de objetivo, que é a segunda seção desse resumo. E o edital fala assim: objetivo geral, enunciado curto, redigido no infinitivo, que dialoga e responda à questão central do trabalho, representando o ponto de partida para o planejamento da experiência. Ele também quer, dentro dessa seção de objetivo geral, objetivos específicos. Quando houver, devem sejam desagregações do objetivo central, da experiência, ou contribuições potenciais à experiência,
Por que, para que da pesquisa. O texto deverá conter até 1.500 caracteres com espaço. Isso aqui é o norte do seu trabalho, norte, sul, leste, oeste do seu trabalho. Objetivo, vai ter que conversar, ele conversa com a apresentação, ele conversa com a sua metodologia, ele conversa com os seus resultados, e ele é retomado lá na sua conclusão. Então, é importante você deixar muito claro o seu objetivo. E nesse caso, a gente sempre usa, e eu vou... acho importante a gente ressaltar que ele sempre tem que ser no infinitivo. Fortalecer, realizar, investigar, conduzir, propor, implantar. No caso, Everton colocou fortalecer a rede de atenção psicossocial no Mato Grosso do Sul. E aí, tudo que está em amarelo, a gente entendeu que é o objetivo específico dele. Ele poderia ter colocado objetivos, 2 pontos, e objetivos específicos, 2 pontos. Só para a gente separar o que ele está falando, mas a gente entendeu que são os objetivos específicos dele. Então, a gente tem objetivos geral, e é difícil fazer isso, né, gente? Ai, dói minha cabeça para fazer objetivo específico. Qual que é a diferença? O objetivo geral, ele sempre é maior, né? Ele é o meu principal. E o específico é o como. Ele vai escrevendo como que eu vou, no formato de utilização de verbos, para alcançar esse objetivo maior. Então, veja, se ele está falando que ele vai fortalecer, olha como que ele vai fazer. Melhorar o acolhimento, triagem e atendimento das demandas de saúde mental, capacitar técnicos de APS e AS, desenvolver sem senso crítico sobre as necessidades de fluxo e protocolos de acesso, demonstrar protocolos de classificação de risco em saúde mental, propiciar discussão sobre matriciamento e a comunicação eficaz entre serviços e níveis de atenção, ensinar o manejo da ficha de notificação das violências interpessoais e autoprovocadas e a importância da notificação, prevenir o suicídio no Mato Grosso do Sul, estimular a ampliação do serviço em saúde mental, fortalecer a política de educação permanente em saúde, potencializando ações do território. Então, ele descreveu ali várias ações que, de fato, se eu fizer, vai fortalecer a rede de atenção psicossocial do Mato Grosso do Sul. Fica claro, né, que a gente tem um objetivo amplo e os objetivos específicos que vão responder o como que eu vou alcançar esse objetivo maior. Só que daí o Everton se empolga, que ele tem uma mente maior que, né, explodiu ali. Falou, nossa, que maravilhoso meu trabalho. E é maravilhoso mesmo. E ele se empolgou tanto que ele escreveu que a ação de fortalecer a rede de atenção psicossocial, ela é posta por meio de fortalecer a política de educação permanente em saúde. Lógico, ele está propondo ações educativas, né? Mas fortalecer a política de educação permanente em saúde é um objetivo enorme. Na verdade, ele seria um objetivo macro, mas não do trabalho dele. A gente poderia só simplesmente propor ações educativas, com metodologias ativas de aprendizagem, enfim, né? Ali ele se empolga. Mas só para a gente tomar cuidado com como que a gente descreve esses objetivos específicos e como faz. Vamos falar da metodologia, que é a terceira seção do nosso resumo. A metodologia, segundo o edital, tem que ter no máximo 2.500 caracteres. Esse item deve apresentar de forma clara e concisa a estratégia institucional, o desenho das experiências, bem como as fontes, instrumentos e recursos utilizados na experiência. E aqui a gente vai precisar contar tudo. Aqui que a gente vai mostrar a nossa receita de bolo. Que ingredientes a gente usou? Quem estava nessa experiência? Quando foi? Como foi? Que tempo eu gastei com isso? Como eu avaliei? Por favor, não esqueçam de como vocês avaliaram. Lembra? A gente precisa mostrar resultados, a gente precisa mostrar que é exitoso. Eu preciso contar na minha metodologia, não só como foi feito, quando foi feito, quem fez, quando fez, quem estava, qual era a população-alvo de novo, né? Dá toda a... o leitor tem que ler e saber fazer igual, mas eu também contar como que eu avaliei. Isso é importante. E aí eu trago de novo o trecho do Everton para a gente analisar, né? O que ele fez de metodologia no resumo para a gente ter uma noção. E olha, não é tão pequeno
né? É grande o espaço da gente contar, mas também, a depender da nossa intervenção, vai ser um desafio reduzir. Então, a gente vai deixar para a IA reduzir. Nosso papel é descrever com clareza e com todos os dados como que foi feito. Mas como que ficou do Everton, né, na publicação? Ficou assim. As oficinas aconteceram com municípios reunidos em regiões de saúde, agrupados por serviços e nível de complexidade. Vamos lembrar lá? O objetivo do Everton era mesmo fortalecer a rede de atenção psicossocial do Mato Grosso do Sul. E lá na apresentação dele, ele falou que ia fazer oficinas com temáticas em saúde mental para profissionais da APS e unidades de saúde indígena. Tá bom. Então vamos ver como que ele fez isso. Então, ele fez oficinas com municípios reunidos em regiões de saúde, agrupados por serviço e nível de complexidade. E aí ele fala aqui que a estrutura seguiu os seguintes temas. E ele descreve todos os temas que ele aplicou na oficina de prevenção. Depois ele escreve em roxo. As oficinas eram palestras com atividades práticas em grupo, vivências e estudos de caso, com o intuito de aplicar a teoria apresentada, favorecendo a absorção do tema e uma avaliação mais criteriosa da realidade do território em que estão inseridos, e com isso refletir a organização da RAPS na região de saúde. A gente consegue entender o que o Everton fez. Ele organizou alguns municípios por região, por nível de complexidade, aplicou uma oficina com esses temas, usou algumas técnicas que ele falou que é estudo de caso, e isso ajudou aí na organização da RAPS. Bacana, achei lindo, Everton. Mas aí eu fui tentar fazer isso, e aí eu fiquei com dificuldade. Quantas oficinas foram para eu trabalhar todas essas temáticas? Que carga horária foi essa? E aí, como que eu dividi? Foram pequenos grupos? Foi uma sala única? Eu tive um tutor? E esse material que eu usei veio da onde? É alguma cartilha do Ministério? Esse conteúdo veio de algum programa? Ele veio de algum livro conhecido? Ele veio de uma teoria? Eu estou usando alguma portaria? Ele não consegui aplicar tudo que o Everton fez, porque eu fiquei com dúvidas. Fiquei com dúvidas de quanto tempo durou, para eu poder ter uma noção de quanto dura na prática. Ele fala em municípios aqui na metodologia, né? E lá em cima ele também falou da organização, que ele organizou alguns municípios da região de Dourados, enfim. Me entendi e não, interpretei, né? Que ele tem ali profissionais da APS e lá em cima ele falou de saúde indígena. Não ficou claro se tem profissionais ali do DICEI também. Então, veja, o cuidado que a gente tem que ter na metodologia. A gente precisa saber minimamente conseguir replicar o que está ali. Eu entendi o que ele fez, mas eu não consigo replicar nada. Quer dizer, consigo, mas não do jeitinho que ele fez, né? Eu consigo pegar vários temas, organizar em oficinas, mas não sei se como o jeito que ele fez. Então, cuidado. Quando for escrever metodologia, descrevem onde foi, com quem, qual período, quantos profissionais participaram, quem eram esses profissionais, que instrumentos vocês usaram, é uma teoria, de onde vem esses conceitos, essa base de trabalho que vocês estão usando. Ah, eu estou usando fazendo essa ação que está dentro da política de humanização, está dentro da política das práticas integrativas complementares. Então, eu tenho que mostrar, né? Mostrar ali a minha base teórica, meu conhecimento duro, de onde veio aquilo, para eu mostrar que não é qualquer coisa que eu fiz. Eu fiz baseado ali em algo que existe e que até então não tinha no meu território. Importante a gente descrever isso. Tudo bem até aqui? O Everton está bravo comigo, mas é para o bem da educação, Everton. Consultoria grátis. Vamos para a sessão de resultados. A gente tem no máximo 2.000 caracteres. Esse item deve apresentar os principais resultados da experiência e o texto deverá conter 2.000 caracteres. Então, na apresentação, eu contextualizo o meu problema e falo brevemente como eu resolvi isso.
para o leitor querer ler meu trabalho, para mostrar o quanto ele é importante e chamar atenção. Falo do meu objetivo, que tem que ser claro, coeso, e meus objetivos específicos, que é como eu fiz esse objetivo maior. Falo da metodologia, para mostrar o quão inovador é. E tem que deixar claro, gente. Até então, né, tinha feito uma estratégia parecida no município, agora eu consigo fazer isso dessa maneira, usando tal política, tal protocolo, que antes não tinha. E o protocolo do Ministério agora é esse, a gente aplicou, deixar claro isso, esse embasamento teórico de onde vem a sua ação. E aqui nos resultados que eu vou mostrar que ele é exitoso. É aqui que eu vou mostrar, gente, é maravilhoso, deu super certo, olha o resultado que eu tinha antes, olha como eu tenho agora. Vamos fazer o exemplo do Everton. Olha o que ele escreve. Tivemos adesão de 17 municípios, com 202 profissionais, sendo 12 do órgão gestor, 62 da PS, 106 da AES, 6 da vigilância, 15 de rede intersetorial, educação e assistência social. Consideramos importante a adesão dos serviços da AES, porém acreditamos que a APS deveria ter sido priorizada, posto que a porta de entrada do SUS e na grande maioria dos municípios do Mato Grosso do Sul só existem serviços vinculados a esse nível de complexidade. A falta da rede intersetorial representa grande dificuldade de compartilhar o cuidado do paciente com transtorno mental, sobrecarregando os profissionais de saúde. Na avaliação das oficinas, 87,3% dos participantes consideraram-se satisfeitos com o projeto, com pontos importantes: o manejo da AES, seguido pelo manejo da APS e, por fim, da tentativa de suicídio, autolesão e pós-venção. Percebemos a fragilidade dos profissionais em termos referentes à forma de intervenção com o paciente, com transtornos mentais. Tivemos ainda que 68,3% dos participantes tiveram sua expectativa totalmente suprida e 79,4% acreditam que a oficina influenciará positivamente na sua prática. Avaliam que as oficinas favoreceram para conhecer os serviços que compõem a RAPS e os fluxos de acesso entre eles. Além disso, relata que ensinar o manejo por nível de complexidade facilitou a compreensão daquilo que podem fazer dentro de cada serviço. E na APS, a utilização de instrumentos de classificação de risco, para a grande maioria, favorecerá a referência adequada para a AES. Lindo esse resultado dele, né? Difícil fazer oficina para tudo isso de gente. Mostrou aí que a oficina foi sucesso. Mostrou, né? Mostrou que foi sucesso, porque os profissionais estavam satisfeitos, falaram que estavam satisfeitos, mas tem alguns aspectos que, apesar de ter um resultado legal, ele descreve dados, traz dados quantitativos, mostrando que 87% ficaram satisfeitos, mostrou o número de participantes, mostrou de onde eles eram, ainda fez reflexões, né, nos resultados, ele ainda faz críticas ainda, né? Que acredita que a maioria da PES deveria ter sido priorizada, que é a porta de entrada do SUS e na grande maioria dos municípios só existe esse serviço. Veja, vamos refletir. Lá no começo, ele falou de profissionais da APS e unidade de saúde indígena. E aqui ele me aparece com profissionais da ES, da vigilância, da rede intersetorial. Ai, que susto, não estava esperando isso. Ele não me contou lá na apresentação que era outros profissionais. Eu tinha achado que aqui eu ia encontrar só APS e profissionais da unidade indígena, porque ele me falou isso lá em cima. Aí, de repente, ele me mostra outra coisa. Levei um susto. Poderia ter me contado e deixado lá em cima, que abordou vários profissionais, né? Essa oficina. Não só da APS, mas a ESA, a vigilância, só deixado profissionais e trabalhadores, né? Tá bom. Mas não conversou. E aí fica um pouco incongruente daquilo que você falou lá no começo. E aí ele fala assim também, ele reflete: consideramos importante a adesão do serviço da AES, porém acreditamos que a APS deveria ser priorizada. Uai, mas você falou lá em cima que só tinha os profissionais da APS, e agora você está falando que a AES não foi priorizada. Fiquei confusa. Cuidado, tem que conversar o texto inteiro. E aí ele traz informações da satisfação dos profissionais, da onde ficou com dificuldade de compreensão dos profissionais, que achei ótimo. Mas ele não me contou como ele avaliou isso? Por que ele perguntou isso para os profissionais? Ele mandou um questionário, pós-oficinas, depois de todas as oficinas, ou depois de cada encontro. Como que ele fez isso? Legal, ele tem esse resultado bacana, mas, de novo, eu não consigo fazer, porque eu não sei como que ele fez.
né? Tomar cuidado com isso que a gente tem que conversar. Se eu falei que eu fiz isso, eu tenho que mostrar o resultado. Se eu só estou mostrando o resultado e não estou contando como eu fiz, não vai ter coesão o seu texto. E aí, conclusão. A conclusão, segundo o edital, o texto final deve apresentar uma síntese que responda aos objetivos da experiência, incluindo, quando couber, recomendações. Lembra que eu falei lá em cima das recomendações, que isso é uma cerejinha do bolo? O texto deve ter 1.500 caracteres com espaço. Aqui é a conclusão do Everton. Eu deixei em todo o texto fragilidades, porque ele fala de fragilidade lá na apresentação, ele fala de fragilidade no resumo, e ele fala de novo de fragilidade na conclusão. E aí, de novo, cuidado com os adjetivos que a gente usa. O que significa, né, fragilidade? Fica muito subjetivo. Aí ele escreve: ao final das oficinas, percebemos as fragilidades dos serviços implantados no Mato Grosso do Sul, tanto pelo conhecimento técnico do profissional, mas também pela dificuldade da gestão em compreender o funcionamento correto dos serviços e sua importância na RAS. Esse item foi percebido pela não adesão da maioria dos coordenadores da PS e da AES, bem como de alguns serviços nas oficinas, posto que são eles que devem conhecer o funcionamento da RAPS e definir com gestores municipais a estruturação e implantação de novos pontos de atenção. Ponto. A saúde indígena, a saúde indígena? A saúde indígena continua sendo um ponto a ser aprofundado, posto que há muita dificuldade dos profissionais em realizar manejo por haver grande município de indígena não aldeado distribuído nesse município. Uai, você tinha profissional da saúde indígena ali na oficina? Você falou lá em cima que ia ter, mas no seu resultado não apareceu? Aí, no final, essa reflexão da saúde indígena, fiquei com dúvida. A falta de notificações identificadas pelos profissionais reflete a pouca ação da vigilância epidemiológica municipal e estadual na capacitação e orientação sobre a obrigatoriedade de notificação desse agravo. Como resultado, percebemos a necessidade de seguir atuando nesse fortalecimento da RAPS com acesso, estimulando a implantação de serviços de referência, bem como o COSEMES, seguir atuando no processo de educação permanente junto às secretarias municipais de saúde. Lindo, lindo. Eu gostei, Everton. Tá bom. Concluiu ali o seu movimento de como você tinha um problema e interviu. Mas esse era o momento de você falar, cara, como a capacitação é muito boa, porque essa era a sua inovação. Você só foi falar de novo de educação lá no final, na última frase. Fez um textão reflexivo e não trouxe ali de novo quanto que aquela sua ação foi, cara, muito boa, né? Então, a conclusão é interessante a gente retomar de novo o problema, mostrar de novo, reafirmar que a sua ação foi legal, foi positiva, teve efeitos positivos, e a gente recomenda que essa ação seja ampliada para outros municípios, que essa ação vire um protocolo, que essa ação, especificamente da capacitação, né? Que ela seja capilarizada, que ela seja... Ou não, não foi legal, ela podia ter colocado mais metodologias ativas, poderia ter tido outro perfil de egresso, enfim. Acho que nesse sentido a conclusão poderia ter sido um pouco melhor, mas a conclusão está boa. Só para retomar aqui, é um resumo ótimo, gente. Foi aprovado, premiado, e ó, o que a gente está aqui é refletindo sobre o que poderia ser melhor para vocês ganharem os R$1.000, tá? Não estou dizendo que não é desmerecendo o trabalho, é só realmente lapidando um trabalho que está bom e a gente está aqui destrinchando o que tem que ter e o que pode ser melhor ainda. Palavras-chave eu tenho no final do trabalho e ela tem que ser separada através de vírgula, representa o tema e os aspectos relevantes da experiência. E aqui o Everton escolheu saúde mental, prevenção do suicídio e atenção primária à saúde. Ótimo, reflete o trabalho dele. Mas e a intervenção dele, que é a coisa mais maravilhosa do mundo, que é a capacitação? Não estava na palavra-chave, que a gente tem que dar aí ênfase na nossa inovação. A Inara, cansei, já quero ir embora. Calma, amigo. Pequeno gafanhoto, fique comigo, a gente vai falar de IA agora e eu juro que vai ser rápido. A gente precisa, sim, usar de forma ética, como a professora Márcia colocou, né? A minha intenção em falar em IA com vocês é dar esse suporte usando consensos para melhorar o contexto do problema de vocês, pedir para vocês escreverem tudo no Word com detalhe e para deixar para IA apenas deixar no formato
do edital, o número exato de palavras, claro que vocês vão ter que checar isso depois no Word, mas que ele estruture isso para você, que você dê as informações para ele te ajudar, não o contrário. E aqui, de novo, eu mostro a minha foto maravilhosa para a gente lembrar, né? A gente quer o nosso potencial, a gente quer ter um resumo que seja, de fato, que aconteceu, que seja verdadeiro, mas que seja a melhor versão desse resumo. Então, por isso, a gente vai falar um pouco de engenharia de prompt. A engenharia de prompt é a prática de planejar e estruturar instruções de forma estratégica para obter respostas mais precisas e relevantes dentro do sistema da inteligência artificial. É a habilidade de saber perguntar bem para a IA, definindo claramente como que a gente quer a resposta. Ajuda muito, gente. Reduz nosso retrabalho, aumenta a qualidade do texto, facilita tarefas de revisão. E a engenharia de prompt é uma competência essencial para a gente poder usar a IA de forma eficiente e permitir aí melhores resultados. É recente que o CNPq, que é o nosso grande conselho de pesquisas no âmbito nacional, né, orienta as normativas de pesquisa, que saiu que a gente pode usar IA. A gente pode, gente, não é um problema, não é absurdo, mas a gente precisa tomar cuidado para ser ético, não usar a ferramenta para mentir, para contar uma história que não existiu, uma experiência que não aconteceu. Imagina a vergonha da gente fazer uma experiência de IA e chegar lá para ser premiado, pergunta como que foi, você não sabe dizer porque você usou de forma incorreta. A IA acrescentar uma coisa no seu trabalho que não aconteceu. Então, cuidado, a IA não é para mentir, para você falar uma coisa que não aconteceu. Igual a minha foto, né? Fazer minha foto mentirosa, só porque é bonita, manter. Não, a gente quer a realidade, o trabalho que vocês vivenciaram, só que no melhor potencial deles. E aqui a gente tem a anatomia de um bom prompt. Para a gente pedir para a IA, o que a gente pode assim refinar para eu ter uma boa saída dela, um bom resultado usando ela? A gente tem que olhar para a função, então sempre pedir para ela ter um papel, um modelo a subir. Então a gente vai pedir para ela agir como um revisor acadêmico experiente. A gente vai pedir uma tarefa específica. A nossa tarefa vai ser revisar o resumo, corrigir problemas de clareza e correção, ter um rigor científico. A gente vai dar um contexto, então a gente vai dar todas as regras do edital para ela poder manter aquele material dentro das normativas. A gente vai dar um raciocínio, que é avaliar o objetivo, metodologia, conclusão, tudo certinho. E uma condição, isso é muito importante, que ela não crie novas coisas, que ela fique restrita apenas ao nosso texto. E a forma de saída, que ela apresente um resumo revisado, mas também liste o que ela fez, o que ela não fez e o que precisa melhorar ainda. Isso é legal, muito legal de usar. Vamos para um exemplo prático, já que nosso horário está quase acabando e a gente precisa instrumentalizar vocês para o uso da IA. Eu fiz um prompt para vocês e eu vou pedir para o Everton mandar para todo mundo que participou do nosso encontro de hoje. Exclusivo, tá, Everton? Para quem está aqui assistindo com a gente até essa hora. O que a gente fez? Estruturou em todos esses elementos que a gente conversou. A gente tem um começo que é pedindo para ele ter uma função. Haja como um pesquisador, revisor acadêmico experiente, profissional da saúde com profunda expertise na área de saúde pública. Aí ele vem com uma tarefa, ele vai revisar meu resumo para ser submetido num evento. Faça sugestão de 3 palavras-chave, organize o conteúdo, revise ortografia, escreva siglas por extenso, terceira pessoa do singular, evite adjetivos necessários, corrija a falta de conexão, sugira títulos para ser claro, garanta a coerência, siga rigorosamente o limite de palavras. Depois, aqui estão as regras do evento em relação a número, né, de caracteres para manter. E o objetivo é tornar o meu resumo adequado às normas do evento, deixando claro para o leitor sua relevância, caráter inovador, aplicabilidade e resultados alcançados, usando o máximo de palavras o possível para a explicação da experiência. Importante, não inventar informações, não criar conteúdo novo, trabalhar exclusivamente com material enviado. Por isso aqui, que eu falei para vocês fazerem no Word tudo, faz um documento do Word gigante, no máximo de informações que você puder fazer no Word, melhor, para poder usar esse prompt. Se você não for fazer assim,
eu vou te sugerir que nem use. Se você não for escrever tudo que você tem dessa experiência no papel, não use o prompt. Porque esse prompt é especificamente para um resumo grande e bem detalhado. E apresente o título, o resumo narrativo estruturado, com introdução, objetivo, conforme os critérios. Segue o meu resumo, daí a gente vai colocar o resumo aqui. Então, qual que é a minha sugestão? Esse é o prompt que a gente criou com todos os elementos da anatomia do prompt, que começa com ele tendo uma função, com a gente pedindo exatamente o que a gente quer dele, que é revisão, melhorar a coesão, melhorar a argumentação, mas em nenhum momento a gente está pedindo para ele criar nada. Ele vai trabalhar com o que a gente fez. Depois eu coloquei as regras que ele precisa seguir dentro desse prompt, que é todas aquelas regras do edital. Depois eu faço um raciocínio para ele, eu falo, olha, isso aqui é importante, porque ele tem que dar relevância para o trabalho, caráter inovador e aplicabilidade, então melhorar esses aspectos. E a regra importante dentro do nosso prompt é que ele não vai criar informações, não vai criar em conteúdo novo, vai trabalhar exclusivamente com o material enviado. E aí, no final, eu peço de como que ele vai mostrar, que é apresentar o título e resumo narrativo, estruturado, com objetivo, metodologia, resultados e conclusão, conforme os critérios estabelecidos, e para ele me mostrar com uma lista de necessidades de melhoria, se for pertinente. E aí eu vou colar meu resumo. Então, nesse caso aqui, eu colei o resumo do Everton, lá da revista, e agora a gente vai copiar e colar no Cloud. Aí, Nara, por que o Cloud não o chat? Porque eu testei, meus queridos. E o Cloud me deu um resultado muito melhor que o outro. Vamos testar o Cloud, todo esse prompt que eu mostrei para vocês. Então, eu entro... Você viu que ela está me dando boa tarde, Nara, né? Porque eu já fiz o meu login. Então, você tem que fazer login, sim, para ela te dar boa tarde, Fernanda, boa tarde, Everton, boa tarde, Josi. Ela se personaliza para você. Não é pago, tem as versões pagas, mas a gente pode usar a versão gratuita em algumas atividades, por um tempo limitado também de ações. Copia o seu resumo junto com o prompt e cola aqui no Cloud. E olha que a gente vai ter. Então, eu fiz isso do resumo do Everton, tá? Lembrando que o resumo dele já está publicado, o resumo dele tinha uma página e meia, já estava resumido. Então, eu estou usando um prompt para algo que é um texto maior. Então, ele ia ficar muito melhor se eu tivesse um texto maior para testar. Mas veja que usando ele, como que fica. Olha que legal. A primeira coisa que ele fez foi tirar aquele título que era fortalecimento da rede de atenção psicossocial. A primeira coisa que ele fez foi colocar o título dando ênfase na inovação. Oficina de Prevenção ao Suicídio para o Fortalecimento da Rede de Atenção Psicossocial. Ele enfatiza já no título a inovação. Isso é bacana. E só Cláudia esperta, sabe o que está fazendo. E aqui ela refaz aquela escrita, tirando siglas, explicando melhor o que eu quis dizer com 10,3 pontos de óbitos por 100 mil habitantes, deixa por extenso 2022, como a gente tinha conversado, deixa por extenso todas as siglas que eu usei, e olha o que ele fez, né? Reorganiza as minhas informações. Aqui, lembra que a gente fez uma reflexão que a introdução podia estar bem grande esse problema, tudo junto, e depois vindo com a solução? Ele fez isso para a gente, olha só, ele deixou aqui todo esse contexto do problema da taxa de mortalidade por suicídio, logo depois falando da rede de atenção psicossocial, que no original estava ao contrário, então ele corrigiu isso para a gente. No objetivo, ele manteve fortalecer, ele corrigiu através por meio, e ele especificou objetivos específicos, né? Depois ele trouxe as metodologias, organizou, ele não criou nada de diferente, ele só reorganizou as ideias que a gente tinha e deu ali um glow up em algumas descrições, né? Um glow up de escrita. E olha o que ele fez, notas de revisão. Então, ele explica aqui o que ele fez, né? Ó, o texto misturava introdução e objetivos em um único bloco, o resumo foi reorganizado em sessões distintas, ele fez as siglas expandidas, ele refez o título, colocou terceira pessoa, os adjetivos ele retirou com bastante frágil, coerência nas sessões e pontos que dependem da validação. Daí ele fez uma conversa aqui sobre essa questão da taxa de suicídio para a gente rever
Ele corrigiu aqui, perguntou se era isso mesmo, né? E fez essa lista aqui de revisão para a gente poder refletir se o que a gente fez de fato precisa ainda melhorar e voltar para cá ou não. A gente só vai no texto e faz as nossas melhorias conforme o Cláudio foi apontando. Muito legal. Tá vendo que a gente mantém a nossa ideia, a nossa autoria de ação, de experiência, mas aprimorada, dando o nosso potencial, chamando a atenção do revisor para o que é bom, né? Era isso que eu tinha para mostrar do Cláudio, do uso de IA para o resumo. Espero que tenha, né, sido interessante para vocês. Agradeço aqui o comentário da Moniz e da Tayana pelos elogios. A gente fica feliz de contribuir. Dúvidas, pessoal? Todas, né? Tem que testar. Não vai explodir. Vou contar um segredo. Vocês abrir o site e escrever, não explode. A gente aprende bastante mexendo e conversando com essas ferramentas, tá? O André Vinícius perguntou: para aqueles que já usam o Gemini, também podem criar um GEM, que é o assistente virtual, com todas as características do prompt para a produção desse material. Tem uma gama imensa de IA, mas tem que desenvolver essa habilidade. Esse mundo é imenso. É mesmo, professor André. A gente tinha que ter uma série de encontros só para conhecer mais as ferramentas de IA, né? Mas como a gente está conversando um pouco de resumo, de algo que é rápido, de uma ferramenta especificamente para esse momento, acho que contempla, mas eu super que topo a escola ofertar um curso desse um dia, viu? A gente fica aqui esperando essa oferta educativa. Quero agradecer o convite e dizer para vocês que, mesmo usando IA, para vocês conferirem no final, é sempre bom revisar o que foi feito, ler de novo. Peçam para uma outra pessoa externa ler seu resumo. É tão legal quando outra pessoa lê, daí você pergunta: o que você achou? Você entendeu? Aí pede para a pessoa te explicar o que está escrito. E aí você também é uma outra forma de validar e ver se foi tá tranquilo o seu resumo. Gente, obrigada aí pela participação de todos. Sucesso. Eu queria que todo mundo ganhasse R$1.000. Queria, né? Chique demais esse prêmio e torcendo por todos vocês aqui. E até uma próxima. Pessoal, queria agradecer, em nome do COSEMES, a Inara, por ter se disponibilizado. E você vê como a escrita não é fácil, mas não é impossível, né? Então, a gente viu das dificuldades, tá? Recebi minha consultoria grátis, graças a Deus. Já vou escrever o próximo do COSEMES para esse congresso, já com todas as dicas para evitar os erros, né? E esse é o processo. Gente, não é impossível, tá? A gente já faz isso no dia a dia, tá? A gente já escreve, a gente já monta nossos projetos, né? Então, agora é tirar da ideia e colocar no papel, tá? Eu vou passar para o Vinícius, para ele poder finalizar, tá? E aí é só reforçando a todos que estão aqui dos municípios a se inscreverem, a mandarem trabalhos, a realidade de vocês. Mobilizem os colegas de vocês, tá? Para que todos escrevam. Se precisar, a gente faz um outro momento, a gente tenta, né, um segundo momento até o dia 25. Mas vamos lá, vamos fazer essa corrente aí com os municípios, com os colegas de trabalho, tá? Falar para o Vinícius agora. Obrigado, Inara. Que aula. Obrigado, hein? Eu queria te falar que depois da sua aula não tem para ninguém. Foi muito bom mesmo, né? Então, eu já estava também escrevendo algumas coisas aqui. Depois disso, eu vou revisar tudo novamente. Né? Então, gente, obrigado, né? Muito obrigado a César, muito obrigado ao André, que estava aí. Obrigado a Inara, todo mundo que está aqui participando da Secretaria de Estado, ao COSEMES, ao Everton, que está nessa luta aí junto com todos os outros apoiadores, né? O Danilo, a Delisa, todo mundo, o apoio do COSEMES. Agradecer também a todos os municípios, os gestores, e que vocês levem aos gestores que não estão aqui a importância de estimular a gente a escrever e ser reconhecido pelo nosso trabalho. A gente trabalha tanto, a gente luta tanto todos os dias
resolvendo ou apagando fogo, mas a gente faz muita coisa que a gente pode ser valorizado e demonstrar que a gente faz, né? E depois dessa aula ficou muito mais fácil da gente colocar no papel. Obrigado a todos, obrigado pela presença. Inscrevam seus trabalhos até dia 25, né, Everton? Qualquer dúvida, os apoiadores estão aí para ajudar vocês, né, a entrar no sistema, a enviar os trabalhos, a criar. Então, muito obrigado a todos. Inscrevam, vamos bater o recorde de inscrições e de trabalhos no Mato Grosso do Sul. Vamos fazer o nosso estado brilhar em Porto Alegre no final do ano, no meio do ano, né?